Para mim tem sido maravilhoso, assim, né? Eu já tinha intenção, tinha alguns projetos, eu tenho alguns projetos aí que tá meio engavetado, né? Eu estava começando a produzir um canal no YouTube chamado Mãe de Cinco, porque sim, eu sou mãe de cinco, 5 filhos, Eu tenho dois, tô ficando doido e, já. e eu queria muito produzir conteúdo para mães, né? E para contar experiências do dia a dia, cheguei a fazer 2 entrevistas com mães, né? E a minha intenção era produzir um livro, na verdade, eu queria contar histórias de mães, e aí depois fazer um compilado, produzir um livro e trazer essas histórias, né? Então, eu sempre tive muita proximidade com essa questão da comunicação, né? As pessoas sempre falaram que eu me comunicava bem e tal, e aí eu dei início a esse projeto, mas aí fui engolida aí por outros projetos também, muito voltado da minha área, e acabei meio que engavetando um pouco esse projeto do Mãe de Cinco. O podcast, para mim, ele tem sido muito transformador, porque eu tenho uma dificuldade muito grande, por exemplo, e eu acho que todo mundo se depara com isso, na questão da violência doméstica, que as grandes mídias e a comunicação só trata depois que tudo já aconteceu, o assunto é sempre muito pautado a partir já da tragédia, a partir de números, a partir de pesquisas daquilo que já aconteceu, né? Então, o podcast, a gente vê muito pouco a mídia tratar nas questões de prevenção, pouquíssimo. Eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre isso, abrindo o espaço de fato, né? Por exemplo, nas mídias televisivas, para falar sobre prevenção de violência. Você já fica sabendo sempre, sempre quando a tragédia já está posta, né? Quando o assunto já está colocado. Então, o podcast ele veio trazer, eu acho que essa nova configuração de informação, né, essa democratização da informação a respeito de direitos humanos, né, porque a gente traz assuntos rápidos, né, a gente fala de uma forma muito simples, eu acho que a gente fala de uma forma que alcança todos os públicos, e a gente leva uma coisa que ainda é muito difícil para o nosso país em questão de políticas públicas, que é falar sobre a prevenção, né, nas questões de direitos humanos e, sobretudo, no meu caso, sobre violência doméstica contra mulheres e meninas, né? Então, falar isso de forma leve, mas não menos importante, né? Falar sobre abuso, sobre assédio, sobre estupros e tudo isso, que as pessoas parem ali 10, 15 minutos, meia hora para ouvir, para mim é de extrema importância que esse assunto seja falado e que seja alcançado em casa, né? Como às vezes você fala, né? Você está aí lavando a sua louça, você está no seu carro ouvindo tudo, então é aquele assunto rápido, importante e que você não vê em lugar nenhum, porque a mídia já trata isso de uma maneira muito banalizada até, né? A gente passa o dia inteiro, se você ligar a televisão, o dia inteiro ouvindo casos, né, de feminicídios e de assédios, de estupros e disso e aquilo outro, já, né, como se estivesse contando uma história, e na verdade a gente precisa fazer um investimento muito alto na questão da prevenção. Então, para mim, assim, eu entendi a importância de levar esse conhecimento e de fazer aquilo que eu mais valorizo, que é a prevenção, né? Eu não quero cuidar, eu não quero falar mais sobre violência, né? Eu não quero mais cuidar de pessoas a vida inteira ali que vão sofrer abusos, e isso é um cuidado que não tem fim, né? Isso é um cuidado que a pessoa precisa ser ali acolhida a vida inteira, precisa de uma rede de apoio a vida inteira, por violências que ela sofreu também a vida inteira. Então, falar sobre prevenção, para mim, tem sido a minha vida, assim, tem sido muito impactante para mim e para outras pessoas também.